Olá, meu nome é Bruno Ávila, eu quero falar com você que é empreendedor, que é profissional liberal, que tem um negócio e que também tem a seguinte dúvida: como é que eu vou gravar a marca da minha empresa, ou a minha imagem, ou o meu nome na cabeça das pessoas? Como é que eu vou fazer para que elas lembrem positivamente de mim? Será que tem alguma técnica, alguma fórmula onde eu possa introduzir diretamente a minha marca na memória das pessoas? Cara, muitos acham que para você criar uma marca, basta você chegar lá no computador e lá na tela do computador você pega um símbolo, junta com o nome e beleza, tá lá a marca criada. Mas não, cara, não é dentro da tela de um computador que a marca é criada. É dentro da sua cabeça. Da sua cabeça, da minha cabeça, da de todo mundo. Porque, cara, independente se você tem um negócio, você é consumidor também. No final das contas, todos nós somos consumidores. E é dentro da cabeça do consumidor que a marca se faz. Quando você vê uma marca junto com aquela ilustração, elas juntas vêm uma série de associações, de percepções, expectativas que só existem dentro da sua cabeça. Aí você pensa, pô, Bruno, peraí, mas como é que pode, cara? Como é que pode isso, um simples gráfico de um logotipo gerar uma série de sentidos? E como é que eu faço isso para gerar uma série de sentidos positivos? Através de experiências. Experiências entre a sua marca e o consumidor. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu estou fazendo com você. Isso aqui, cara, eu estou levando até você um conteúdo de qualidade, né? Eu estou aparecendo aqui, a minha cara, o conteúdo de qualidade, meu nome aparecendo ali embaixo. Isso aqui é uma experiência. E essa experiência consiste em eu, Bruno, promover encontros com você através de vídeos e transmitir um conteúdo relevante que vai ajudar você, cara, e que tem que ajudar você verdadeiramente nos seus negócios, nos seus projetos. Com isso, essa série de vídeos, eu estou criando um conjunto de associações positivas. Eu estou influenciando sua percepção sobre mim, Bruno Ávila. Essas associações, elas geram uma rede. E essa rede a gente chama de engrama de marca. Mas o que é um engrama de marca? Provavelmente você já está correndo lá no Wikipedia, né? Para você saber o que é engrama de marca. Mas para facilitar a sua vida, eu vou lá contigo. Vamos lá, bora lá! Olha aí, na neuropsicologia, engramas composto por complexo proteico são uma forma como as memórias são hipoteticamente guardadas devido a mudanças biofísicas ou bioquímicas no cérebro e outros tecidos neurais, em resposta a um estímulo externo. Seriam a correspondência física das recordações. Olha aí, correspondência física das recordações. O engrama seriam, então, os locais físicos dentro do seu cérebro, onde as memórias são guardadas. E eu estou falando locais físicos, assim no plural mesmo. Porque, cara, o que se acredita é que a memória ela não fica guardada num só neurônio, como se fosse uma gaveta. Você abre a gaveta, tá lá a memória disso. Abre a outra gaveta, tá a memória daquilo, parada, ali, fixada naquele local. Não, cara, não é assim. A memória, ela fica presente em diferentes locais do cérebro. E ela não está fixa. E ela é muito menos imutável. Ela pode ser mudada com o tempo. Olha que coisa. Cara, as memórias, elas são guardadas em diferentes partes, em diferentes neurônios. Cada uma com sua especialidade. Por exemplo, quando você sente o cheiro de pipoca. Quando você sente o cheiro de pipoca, é ativado no seu cérebro a memória do cheiro que se relaciona com a memória visual do alimento pipoca. E automaticamente remete ao sentimento de ansiedade e paixão que você passou no cinema quando você tentou conquistar aquele beijo. Né? Um beijo gostoso, né? Daquela moça. Lembra? Ou então daquele moço bonito. Não é? Recordações e outras diferentes experiências que você vivenciou enquanto você sentia cheiro de pipoca. Esse conjunto de conexões entre neurônios diferentes buscando reproduzir a gravação de uma memória, a gente chama de engrama. Isso quer dizer que além da memória não ser fixa, ela também não é imutável. Esse é o grande barato, cara. Você pode mudar memórias. Constantemente você vai poder modificar o conteúdo de uma memória. Você pode acrescentar informações, você pode acrescentar novas experiências a ela.
Por exemplo, até ali os meus 22 anos, eu tenho uns 20 anos, até os 20 anos, quando eu olhava a marca da Volkswagen, eu tinha lembranças positivas da minha infância, porque o carro do meu pai, durante toda a minha infância, era da Volkswagen. A Kombi que me levava para o colégio, era da Volkswagen. Eu tenho lembranças maravilhosas da minha infância. E tava lá a marca da Volkswagen. Né? Legal. O que aconteceu? Quando chegou a hora de comprar um carro, isso acabou me influenciando. E ali com meus 20 anos, com essa memória positiva da marca, né, o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro ali, não era muito, né, mas eu tinha um dinheiro que dava para comprar um carro usado. E qual a marca do carro que eu escolhi? Cara, um Volkswagen, né? Comprei um Logos Wolfsburg Edition. Não sei se você já viu esse carro. Ele é top de linha. Top de linha 5 anos antes. Porque eu comprei um carro usado, com 50 mil quilômetros rodados. E qual foi o resultado disso? Cara, quando chegou ali os meus 22 anos, quando eu me desfiz daquela bomba que era aquele carro, a minha lembrança de Volkswagen mudou completamente. Eu tive que trocar todas as peças do carro. Só faltou trocar o motor, cara. Pra você ter uma ideia, eu tinha virado cliente VIP de oficina. Quando você vira cliente VIP de oficina, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa errada. Não é um bom sinal. Pois é, cara. Por essa situação, nunca mais eu quis um Volkswagen. Por quê? Porque a minha lembrança, a partir daquele dia, se tornou negativa. Por conta dessas experiências ruins que eu tive com o produto da Volkswagen. É culpa da Volkswagen? Não é culpa da Volkswagen. A culpa foi eu acredito que foi do antigo dono, porque o cara não cuidava do carro, cara. Ele repassou para mim, mas não cuidava. Então, inevitavelmente, não tendo como não lembrar dessas experiências ruins, que eu sempre estava ali com a marca na minha cabeça, né? A marca sempre estava lá, o carro dando problema, e estava lá a marca da Volkswagen. Cara, eu acabei criando essa lembrança negativa. Mas eu aposto que você, que é feliz com o Volkswagen, está discordando de mim agora. E você tá certo, cara. Você está certo porque as lembranças da sua experiência com a marca foram positivas. Então a sua visão de empresa é positiva. Agora, se você fosse diretor de marketing da Volkswagen, como é que você faria para mudar a minha percepção em relação à marca para que eu voltasse a lembrar dela de uma forma positiva? Bem, como a gente falou, uma memória é, na verdade, uma rede de associações. Essa rede ela é feita de diferentes encontros e experiências com a marca. Cada experiência gera um estímulo que é guardado no cérebro e que se soma a essa rede de associações. Essa nova experiência ela passa por uma trilha neural e modifica o engrama. E quanto mais essa experiência se repete, mais definida fica essa trilha. Basta você imaginar, então, a trilha como se fosse uma linha, um rabisco, uma linha, num papel. A primeira vez que ela aparece ali, ela parece fraquinha. Mas aí, com as repetições, né, vai se repetindo. Repetição de experiência positiva e tal. Essa trilha ela vai ficando cada vez mais forte. E quanto maior essa frequência de experiências positivas com a marca, mais forte vai ficando a trilha. E, portanto, mais forte vai ficar a lembrança positiva da marca. Caso você pare de se fazer presente na vida do consumidor, você chega lá, não está mais postando nada, não está mandando e-mail, não está mandando mensagem, nada, acabou, você não está fazendo mais nada. Você não oferece mais nenhuma experiência. Essas trilhas elas vão enfraquecendo, elas vão desbotando. E as outras marcas concorrentes elas acabam criando um ruído nas lembranças da sua marca. Elas não são capazes de substituir a lembrança da outra marca que você teve, né, do seu passado. Legal, mas elas podem criar trilhas mais fortes que vão se destacando mais que a outra. E aí vai fazendo você deixar de lembrar daquela primeira marca para passar a lembrar da outra marca. E se você perceber, o tempo todo a gente vê aí a guerra, uma verdadeira guerra entre grandes empresas, todas querendo criar ruído na lembrança da marca concorrente. E assim fortalecer a marca dela dentro da sua cabeça, através de repetidas ações de propaganda. É assim que você pode controlar a percepção que as pessoas têm da sua marca, buscando modificar as lembranças dela, buscando neutralizar as experiências negativas que ela talvez tenha tido com sua marca ou com outra que possa se relacionar com a sua, provocando ruído nas lembranças das marcas concorrentes. Para isso, é necessário criar experiências notáveis entre a sua marca e o consumidor, de forma frequente e duradoura. Se você gostou desse assunto aqui, se você quer ser
lembrado positivamente pelo seu público e lembrado por aquilo que você faz de melhor, de forma constante e de forma duradoura, então recomendo você ler esse livro aí. Olha só. Bem, se você chegou até aqui é porque você se interessou pelo assunto desse vídeo e por isso acredito que vai gostar desse presente aqui. O livro As 8 Estratégias para Ser Notável. Sim, é gratuito e você pode baixar para o seu computador ou para o seu smartphone clicando no link dessa descrição.